pessoal, tudo bem? Eu sou Eliana Silva, hoje é dia 11 de fevereiro de 2023, é sábado, tá um dia lindo lá fora, tá zero negativo, tá quentinho pra gente aqui. A gente acabou de fazer uma corrida e... corrida não, né? Andada barra corrida, foi muito legal, depois eu vou postar. Eu tô gravando esses dias de corrida. Bom, mas eu vim aqui para falar sobre um assunto que é vitimização. Anteontem eu estava vendo uma palavra do Tássio Renan. Ele faz parte dessa mentoria que eu tô fazendo do Melhor Ano da Sua Vida, e ele ontem estava falando disso e eu achei várias coisas e eu achei super interessante. Vitimização. Vitimização é a gente ser vítima de algo, se sentir coitadinho, refém de uma situação que você se coloca. É uma autorresponsabilidade da gente, né? E a gente se coloca dentro dela. Nós preferimos passar a nossa culpa para outros, para terceiros. E é isso aí que é, né? A gente tem que aprender a não terceirizar a nossa culpa. Uma pessoa próspera não se sente vitimizada, mas próspera que eu tô falando não é financeiramente, não. Próspera emocionalmente. Tem várias formas de ser próspero, porque quando a gente fala próspero, a gente pensa em financeiro. Mas nas nossas áreas, né? Áreas pessoal, emocional, espiritual, a gente pode ser próspero nessas áreas. Então, se uma pessoa é próspera, ela não fica se vitimando, ai, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Desculpa é um pensamento e uma justificativa de uma pessoa vitimista. Ai, coitadinho de mim, coitadinho de mim. E aí, eu fui procurar na Bíblia e há uma pessoa que foi super vitimista, que foi o Adão. Porque quando o Senhor foi falar com ele, Adão, o que você fez? Ele, pô, que vacilo é esse? Você comeu o fruto proibido? Ele, não, eu não comi, quem comeu, ela que me fez comer e tal, passou a bola para Eva. Então, isso foi, ele não assumiu a culpa dele, ele não assumiu, foi eu assumi, eu comi, não, ai Senhor, eu não comi, foi ela que me deu, etc. Então, isso já foi o primeiro sentimento de ser vítima, né? Ele foi vítima da Eva, né? Que a Eva enfiou o fruto proibido na boca dele. E aí eu comentei isso ontem, a gente teve uma reunião aqui em casa, eu comentei isso, aí uma pessoa falou, mas era o propósito do Senhor. Mas será que de repente podia ser uma outra forma diferente? Se ele tivesse chego e falar assim, Senhor, eu vacilei, eu errei, eu comi, me perdoa, né? Porque de repente o Senhor estava querendo só que ele falasse a verdade e a situação do mundo de repente poderia ter sido diferente, né? A gente precisa saber governar a nossa vida, né? Governar os nossos sentimentos, né? E governar a nossa vida é não ser vitimista, não tá com esse sentimento. E aí eu fui procurar também pessoas que não são vitimistas, que deram a volta por cima. Um exemplo claro desse é o Davi. Davi, ele foi ungido rei, mas ele era rejeitado pela família, pelo pai, mas mesmo assim ele foi ungido rei. E ele não deixou isso afetar ele. Então, o Davi, assim, na realidade, eu não entendi. Eu falei, Senhor Jesus, por que o Senhor Jesus amou tanto Davi? Por que ele era segundo o coração dele? E ontem, ou anteontem, eu não me lembro direito quando eu vi essa palavra, eu descobri por quê. Ele não era vitimista. Ele vacilou, pecou, fez um montão de coisa errada e ele falava, opa, eu errei. Eu tô aqui, eu errei, Senhor, me perdoa. Quantas coisas já aconteceram na vida dele e ele não foi vitimista, né? Ele falou, Senhor, eu tô aqui, me perdoa e foi embora. Ele quando foi ungido rei, ele podia ter feito assim, eu sou o rei agora, né? Então, eu tô bonito. Mas não, o Senhor botou ele lá pra ele tocar harpa
pro Saul. Foi lá tocar harpa pro Saul e ele era ungido rei, mas ele não estava preparado. Aí o que aconteceu? Ele foi lá tocar harpa pro Saul. E quando ele estava tocando a harpa, ele estava lá aprendendo os códigos do Saul. Ele estava lá vendo como Saul recebia os governadores, como ele tratava as esposas, como ele tratava os empregados. Ele estava lá se preparando para ser o rei. Então ele pegou aquela situação dele e foi trabalhar a favor dele. Não se sentiu, ai, coitadinho de mim, eu sou rei agora e eu tô aqui tocando harpa pra esse maluco. Ele honrou o Saul, ele honrou o Senhor e o Senhor honrou ele. Eu achei isso uma jogada maravilhosa dele não ter se sentido vítima. Até também quando o filho dele, que a Batseba estava grávida, morreu, ele sofreu, falou assim, eu errei, eu pequei. Mas depois que morreu, ele deu a volta por cima e continuou. Quer dizer, olha que legal, na vida toda dele, ele ter honrado ao Senhor quando ele pecou e falar, Senhor, eu pequei, eu estou aqui. Então isso assim, eu achei uma jogada muito legal e aí eu passei a entender por que ele era o queridinho do Senhor. Ele sabia governar as emoções dele nesse sentido de quando ele pecou, porque pecar ele tinha, não tem como pecar, todo mundo peca, né? Não tem como, não tem condições de, infelizmente, de não pecar, porque é a natureza do homem, né? Aí eu fui ver outro também, o Jó. O Jó também, depois de tudo que ele passou, e ele estava lá, firme e forte. E Deus honrou ele. Também, para minha visão, uma outra pessoa que não se deixou vitimizar pela situação. O cara era rico, adorava o Senhor e mesmo assim ele depois que perdeu tudo, ele continuou, não, Senhor, eu tô aqui. Quer dizer, então para mim ele é uma pessoa que não se deixou levar pela vitimização. Uma outra pessoa, o José do Egito. O José do Egito. Ele, de tudo que aconteceu com ele, e ele foi lá, estava firme e forte. Por quê? Porque ele não se joga, eu sou um pobre coitado, ai, coitado de mim, olha o que me aconteceu. Eu tinha túnica, eu tinha tudo aquilo, mas ele se tocou, ele falou assim, pô, eu vacilei, não devia ter andado com aquela túnica na frente dos meus irmãos. Eu sabia que a esposa do governador era meio maluca. Pra que eu fui ficar sozinho na sala com ela? A mulher, ela não batia bem da cabeça. Então, olha quanta coisa. Que ele errou, porque ele já sabia, né? Que tinha essas coisas. Pra que eu fui fazer? Ele sabia que os irmãos tinham ciúme dele. Então, ele sabia de várias coisas. E aí, aconteceu o que aconteceu, ele não ficou aí, coitadinho de mim, não. Ele foi adiante. Se ele não tivesse se sentido vítima, ele não tinha ajudado a família quando precisava, ele não tinha ajudado o mundo quando precisou. Então, ele foi uma outra história, para mim, de uma pessoa que não se sentiu vitimizada. Uma outra também foi o Jacó. Olha só, Jacó trabalhou 7 anos pela esposa e o pai deu uma outra. Aí o Jacó, ele ficou coitadinho? Não. Deu a volta por cima, foi trabalhar mais 7 anos pela outra que ele queria. Por quê? Ele deve ter pensado, eu imagino, né? Que ele deve ter pensado, pô, vacilei. Porque naquela época, não podia casar a filha mais nova, tinha que casar a filha mais velha. Na hora de fazer o contrato lá com o pai da noiva, ele não... O que ele tinha que ter feito? Ó, eu sei que o costume daqui é esse. Tem que casar a filha mais nova, mas você vai me dar a filha mais nova, mesmo se a outra tiver casada? Ele não detalhou esse contrato, ele não leu direitinho. Porque de repente eu tava lá nas entrelinhas, só vai casar com a filha mais nova se eu conseguir casar a mais velha. E durante 7 anos o pai não conseguiu casar a filha mais velha, deu pra ele. Então assim, quando isso aconteceu, ele, uau, chegou pro Senhor, pequei, errei, não vi as entrelinhas, deu a volta por cima, trabalhou mais 7 anos, ele não se sentiu coitadinho com a situação. Isso daí eu achei assim muito, muito interessante, esse tchan dele, né? Um outro que eu também achei super legal, o filho pródigo.
O cara chegou pro pai e falou assim: pai, me dê aí toda a minha grana que eu vou picar minha mula. O pai deu, né? E aí, o que aconteceu? Ele perdeu o dinheiro, fez tudo, então ele estava lá no fundo do poço. Ele falou assim: não, eu não vou me sentir coitadinho. Eu vou lá e vou pedir perdão ao meu pai. E vou voltar, porque lá na casa do meu pai tem coisas melhores do que aqui. E ele falou: pai, pequei, me perdoa, tal, tal. Ele não se sentiu coitadinho, ele mudou a situação dele, né? Ele fez uma coisa errada, se tocou e mudou. Então, isso eu achei muito legal, gente. A gente não pode se sentir vítima da ocasião. A gente não tem que depender da opinião dos outros, porque o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem da gente. Isso, assim, é muito legal. E ontem também um amigo meu falou assim, que o Senhor nunca fez o milagre da pessoa preguiçosa, né? Eu achei isso super legal, né? Porque todas as situações que aconteceram com essas pessoas, eles estavam lá. Eles falaram: opa, errei, vacilei, vou lá, vou em frente, vou levar. Pode até ter sido que eles tenham se deprimido um pouquinho, mas eles deram a volta por cima e foi viver, correu atrás e pediu perdão ao Senhor, e o Senhor honrou. E as pessoas honraram as pessoas que estavam em volta delas, né? O filho pródigo, ele honrou o pai, porque ele foi lá e pediu perdão ao pai, né? Então, assim, isso tudo na minha visão, né? E aí eu fui lá pegar, porque essa pessoa ontem me falou do preguiçoso, eu fui lá na Bíblia e vi Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Eu achei isso super interessante, super legal. E é isso aí, o que eu queria falar hoje é sobre vitimização. Que a gente não deve ser vítima do acaso das coisas que acontecem. A gente tem que pegar o código, dar a volta por cima e trabalhar em cima e pedir: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu errei, vacilei, perdoa, o que eu tenho que fazer para melhorar e ir embora. Foi isso que eu peguei o código da vitimização. Um abraço, tchau, tchau, gente. Bom final de semana, bye!